Sejam muito bem-vindos a mais uma live literária, tudo bem? Estamos aí em mais um dia da maratona de lives do mês de fevereiro. Para quem vem acompanhando desde o dia 7, a gente recebeu aqui muitos autores, muitas autoras, e vamos continuar nesse ritmo até amanhã. Tá? Amanhã a gente encerra a maratona de lives do mês de fevereiro e só volta em março, tá bom? Muito bem. Lembrando que todas as lives, todas as entrevistas podem ser assistidas pelo canal do YouTube, Spotify, Anchor e Amazon Music, do Livro Não Me Livro. Então já corre lá, já se inscreve, dá o estrelinha para acompanhar as entrevistas, os episódios que são diários no podcast, para vocês conhecerem outros autores nacionais, tá? Diariamente tem conteúdo sendo gerado. O pessoal que está entrando aí, sejam muito bem-vindos. Kafka Correia, Maria Mendes, muito bem. Hoje nós teremos duas lives, né? Teremos uma agora às 17 com a Eliane Borges. Se eu não me engano é da editora Iluminária. Aliás, Rô, querida, um beijo pra você, tá? Rô também foi minha autora de podcast. Sensacional, estou tentando trazê-la para a maratona. Vocês precisam conhecer o tipo de livro que ela escreve. E aí nós vamos bater um papo com a Eliane, conhecer um pouco mais sobre essa autora, falar um pouco mais sobre o seu livro, conhecer, né? Eu acho que é esse o objetivo das nossas lives, do nosso projeto. Lembrando que vai rolar sorteio de e-book ao longo da live, não agora, pelo amor de Deus. Muito bem. Eu vou mandar aqui uma mensagem para nossa autora para saber se ela... Ah, ela entrou aqui, muito bem. Vamos convidar. Eliane, querida, se você estiver no computador, você não vai conseguir entrar. Tem que ser pelo celular, tá bom? Aqui eu não consigo te enviar o convite. Provavelmente porque você não permitiu ou porque você está no computador ou no notebook, enfim. Tem que ser pelo celular. Deixa eu mandar mensagem aqui pra ela. Não sei se ela tá me ouvindo. Deixa eu ver aqui. Eliane, você está me ouvindo, querida? Você tem que entrar pelo celular, tá? Pelo computador você não vai conseguir. Aqui está impossibilitado de eu te enviar o convite. Ah, ela saiu, gente. Ela deve entrar. Vamos aguardar um pouquinho, né? Isso é normal. Menina querida, um beijo. Outra autora master também que eu tive o privilégio de divulgar no meu podcast. Quem não conhece, Penina Baltruski. Pode ir lá sem medo ler os livros da nossa autora. Deixa eu ver se a Eliane entrou aqui. Ah, o convite vai chegar aí para você.
Estou aqui agora. Olá! Estou vendo. Oi? Ah, agora estou vendo você! Oi, Tudo bem, querida? tudo bem? Tá me ouvindo? Eu tô te ouvindo. Você me ouve? Sim, 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 sim. Muito bem. É tua primeira live? Sobre o livro é. Sobre o livro é. Eu faço muitas lives em outras circunstâncias, mas não sobre o livro. Não de literatura. Você faz também em outras plataformas, né? O Sim, com Instagram é certeza. todo diferente. Com Muita gente, certeza. Monique, como é que a gente entra e acaba entrando no notebook? E outras plataformas permitem, né? O notebook, o Instagram ainda não permite o notebook, só pelo celular. Mas que bom que você está dando aí essa oportunidade das pessoas conhecerem mais o seu livro e mais o seu trabalho. Muitíssimo obrigada por fazer parte do meu projeto nesse mês de fevereiro, tá? Não, eu que agradeço a oportunidade de poder falar sobre as coisas que eu estou fazendo, né? Eu estou aqui, a minha peleja, na verdade, minha ansiedade é mais com tecnologia do que com qualquer outra coisa. Então, eu É estou mais com o aqui quê? pelejando com tecnologia. Eu estou pelejando aqui com a luz, né? Porque as coisas nunca saem exatamente da maneira. Vou ver se eu consigo ajustar aqui É assim para ele mesmo. não desabar. E Não desabar, porque se desabar, ainda vai ficar com a qualidade meio ruim da coisa. Tá? Mas é o que eu consigo fazer agora, porque, enfim, mas estamos aí, tá? isso, acho que agora estabilizou, foi? Não estabilizou nada. Eu vou tirar ele daqui. Eu vou tirar ele e vou fazer uma pequena gambiarra, tá? Ah, aqui. Você está me ouvindo ainda? Tá, né? Ok. Ah, tecnologia é que é o assunto complicado, tá? Mas tudo bem, vamos. Eu estou aqui, está tudo certo. Se não chover muito, porque eu estou aqui em Juiz de Fora. E aqui esse verão chove torrencialmente ao final da tarde. Você está em Ok. Juiz de Fora? Isso. Pronto. Ai, eu sou doida Agora, para conhecer agora Juiz de estabilizou. Fora. Pronto. Ah, agora sim! Ah, Você falou que mora em Juiz de Fora, é isso? sim, sim. Sim, eu moro em Juiz de Fora, estou em Juiz de Fora, né? Minas Gerais. Eu não conheço Juiz de Fora, mas eu sou doida para conhecer. Tenho família em Minas, em Betim, não sei se você conhece. É uma cidadezinha pequenininha, perto de... é, Ai, agora esqueci. Mas, assim, Minas é uma terra muito boa. E Juiz de Fora dizem que é sensacional também. Você conhece o Rio de Janeiro, não conhece ou não? Ah, sim, eu morei muitos anos no Rio, eu sou do Rio também. Eu sou do Rio, tenho Muito toda bem. uma Vai vir na Bienal mistura. esse ano? Vamos ver, espero que sim, dependendo do livro físico sair, que eu acredito que vai acontecer. Mas vamos Muito ver. bem. Se vier, se conseguir vir, mande mensagem para que a gente possa trocar figurinhas, tá? Eu Com estarei lá com certeza. certeza. Uhum. Agora, eu tô aqui com o teu livro Na Fresta Entre os Mundos. Esse nome chama muita atenção. Como é que surgiu o seu título, Na Fresta Entre os Mundos? Sem dar spoiler, né? É, o livro, ele, entre outras coisas, se baseia em textos, em livros de Carlos Castanheira, que é um autor que era muito conhecido nos anos 70, 80, e, e em alguns livros ele faz referência à fresta entre os mundos. Então, como o livro tinha muito essa coisa de entre um lugar e outro, em vários sentidos, eu achei que o
título seria muito adequado. Então, foi mais inspirado no autor mesmo. Muito bem. É teu primeiro livro publicado ou não? De ficção, sim. De ficção, sim. De ficção, sim. Quantos livros você tem publicados atualmente? Não, olha só, eu não tenho livros publicados, eu tenho livros, alguma coisa organizada, porque eu venho da academia, da universidade. Então, a gente escreve muito, mas a gente escreve outro tipo de outro estilo, é outro objetivo. Então, escrever faz parte do meu trabalho, mas escrever ficção, do começo até o fim, é a primeira vez que eu faço. Agora eu estou entendendo. Você publicou na Fresta Entre os Mundos em que ano? Estamos publicando agora. Ele está fresquinho, saindo agora do forno. Agora o quê? 2023? Sim, saindo agora. Foi escrito há um ano, mais ou menos, mas está sendo, foi finalizado, está sendo publicado agora. Gente, é um recém-nascido no mercado, bem então. Recém-nascido, tá? É bem fresco. Você publicou ele de maneira independente ou foi por editora? Não, a editora Iluminário, que tem me apoiado muito em todos esses processos, porque é um outro campo e tem peculiaridades, tem protocolos. Então, eu tenho tido o apoio da editora para cada fase. E nós lançamos agora, foi o e-book, né? O e-book está na Amazon, mas em breve nós teremos o livro papel, né? O livro físico. Mas é tudo muito novo, é muito novo. É aquela obra, primeira obra publicada por uma editora, aí, né, a primeira viagem, dá um friozinho na barriga, porque é tudo novo, é tudo novidade. Aliás, a editora Iluminária, eu tenho escutado coisas boas dela. Trabalho com alguns autores que são da Iluminária e eu tenho visto projetos belíssimos dessa editora. Como é que foi essa tua experiência de publicar o teu primeiro livro com uma editora tão forte no mercado? Ela tem sido muito boa a experiência. Não sei se eu tive sorte, mas, enfim, eu acho que é uma das angústias de quem vai publicar pela primeira vez, é decidir como publicar, né? Então, eu pesquisei, olhei, li, e acabou que a gente se entendeu, né? Eu e a editora, e tem dado super certo até aqui, né? Há alguma ansiedade, porque a gente tem vontade de ver isso tudo pronto muito rápido, né? Mas tá, eu acredito que esteja no passo normal e está tudo bem feitinho, bem seguro, estou me sentindo bem segura, apoiada. Então, tem sido uma ótima experiência até aqui, né? Eu acredito que vai continuar sendo. Que maravilha! Eu costumo dizer para os meus autores que quando a parceria deles dá certo com a editora, a probabilidade do livro também dar certo é muito maior. Então, é bom quando a gente encontra uma editora que nos dá suporte, que acaba suprindo as nossas expectativas e apoiando. Eu acho que a gente precisa hoje no mercado disso, de editoras que apoiem mais o escritor nacional e não somente cause aí uma exploração, né? Que é o que eu tenho visto constantemente. Agora, a capa do teu livro, Na Fresta Entre os Mundos, é belíssima essa capa. Esse azul que foi colocado, que dá esse contraste. Como é que surgiu o projeto dessa capa? Você já tinha em mente? Surgiu durante a escrita? Foi em conjunto com a editora ou não? Como é que surgiu? Não, na verdade, eu agradeço os elogios, são para minha sobrinha, que é design gráfica, e foi uma batalha de um ano com ela para fazer essa capa, porque ela tinha outros projetos, enfim. É uma artista, e aí eu vi um desenho dela que eu achei que tinha muito a ver com o clima do livro, e aí eu falei,
seria interessante aquele desenho, ela não quis mudar aquele desenho e quis fazer outro. E fez inspirado no que eu gostei. E ficou, eu achei que ficou magnífico, ficou muito bonito mesmo. E me deixou feliz, porque ele está bonito por fora. Está bonito por fora, eu espero que por dentro também. Mas ele ficou bonito. Eu acho que ela é talentosa, bastante talentosa. E foi a tua primeira capa que ela fez ou ela já trabalha com capa também? Não, foi a primeira. Ela fez para mim, porque eu sou tia dela. Então, eu tentei com outros ilustradores, tá? Mas não consegui nenhum que entendesse o espírito do livro. Eu achava que o traço dela tinha muito a ver com o que eu estava querendo passar. Então, acabou que deu certo, e eu acho que deu bastante certo. Eu fiquei muito, muito feliz com a intervenção dela. Ela está de parabéns, realmente, com uma capa belíssima. A escritora falou que ainda não tem o livro físico, né? É só o e-book, então vocês não vão conseguir ver a capa, a não ser que vocês corram lá no site da Amazon, enfim, procurem ou pela editora, que aí dá para ver como que é a capa do Na Fresta Entre os Mundos, tá? Agora, primeiro livro publicado por uma editora, recém-nascido agora em 2023. Quantas páginas tem teu livro? Você sabe de cabeça ou não? Depende do suporte, não depende do veículo. Na Amazon está com 160 e poucos, eu acredito que em papel vai ficar bem mais. Não é um livro muito grande, não é muito grande. Eu não tive a intenção de fazer um livro muito longo, não. A intenção era fazer alguma coisa mediana. Então, ele ficou do tamanho que eu mais ou menos tinha previsto. Porque a diagramação muda. O número de páginas no físico é um, no digital é outro. Isso vai de diagramação para diagramação. Você falou que ele foi escrito há 1 ano, né? Então, você levou o quê? Quanto tempo para escrever ele? Eu comecei a escrever, acredito, em dezembro de 2021, acho que foi por lá. Aí, eu suponho que uns 6 meses, mais ou menos, para fazer o grosso do livro. Claro, porque a gente tem outras atividades, e aí é entre uma coisa e outra, né? Mas é aquela sensação que o livro ele só vai estar pronto o dia que estiver publicado, porque cada vez que a gente dá uma olhada, tem mais alguma coisa para mexer, alguma coisa que... Então, eu digo grosso, porque depois tem revisão, depois você muda alguma coisa, você vê que você tinha... Enfim, eu diria que o processo longo, foi um processo longo, mas assim, não muito concentrado, né? Ele foi um pouco aqui, um pouco ali. Mas ao todo, por cerca de 1 ano, acredito. Você tocou num ponto muito interessante. Parece que o livro só está pronto quando ele é publicado. A gente tem essa impressão de que nós só seremos escritores quando o livro estiver na mão de maneira impressa, quando ele for publicado e etc. Gente, é tanta ansiedade. Eu já passei por isso, muitos autores já passaram por isso. É muita ansiedade na hora de publicar o livro. E às vezes escapa uma revisão aqui, uma revisão ali. Aí a gente relê. Daqui a pouco a gente fala, eu não aguento mais reler meu próprio livro. E a gente acaba encontrando algum outro erro. E aí só vê depois que foi publicado, aí tira tudo de novo. Olha, gente, publicar livro é uma missão muito árdua. Não pensem vocês que publicar livro é fácil, porque não é. Agora, eu estou aqui com a sinopse do teu livro. Eu vou ler um trechinho para inserir o pessoal um pouquinho mais no tema, e aí a gente fala sobre os personagens, pode ser? Por favor. Muito bem. Eu vou ler aqui para vocês um trecho da sinopse Na Fresta Entre os Mundos, da autora nacional Eliane Borges. Luísa é uma jovem antropóloga brasileira
está começando a trilhar seu caminho profissional, em meados dos anos 80. Neste momento de transição, ela também está em busca de si, em pleno processo de autoconhecimento. Com espírito de aventura e muita curiosidade, ela decide ir para o exterior, onde tem a oportunidade de ir a campo desenvolver um projeto com Matheus, colega da universidade, e Fernando, o professor com quem tem um envolvimento afetivo. Quem é a Luísa, Eliane? Luísa, a protagonista, é uma jovem, né? Está aí na sinopse, é uma jovem que está começando uma carreira, mas ela é uma pessoa muito reflexiva e ela tem certas angústias sobre o mundo, sobre o lugar dela no mundo. Então, o livro mostra a Luísa como pessoa, como personagem, e vai passando por suas reflexões, principalmente por suas reflexões que acontecem num lugar fora do lugar dela, né? Ela vai para um lugar que não é o lugar dela, e é um lugar de busca. E lá acontece, então, eu chamaria de uma busca espiritual mesmo, uma busca existencial espiritual. Então, o livro ele passeia muito por isso, e os outros personagens que vão aparecer, não são muitos, eles também, de alguma maneira, se envolvem com essas reflexões. E eu acho que o livro ele tem esse caráter um tanto espiritual, sem necessariamente trazer muitas respostas para a busca da Luísa, mas mais colocando as perguntas dela sobre o mundo, sobre a vida, sobre sua existência. Pela sinopse, dá para a gente entender, inferir, trata-se de a gente pode chamar de uma ficção antropológica, né? Passa muita antropologia por lá e é uma ficção. Então, essa Luísa é uma menina, a gente chama de menina, uma jovem, inteligente, sensível, e que quer pensar sobre a vida, e ela se pauta, o que instiga ela, ou que inspira ela a pensar sobre a vida, são as leituras que ela faz desse autor, que é muito presente nessa obra, que é o Carlos Castanheira, que é um autor de muitos livros. Ele já não está aqui entre nós, mas são livros sobre, a gente pode chamar de sabedoria quase perdidas, sabedorias ancestrais que pertencem a povos tradicionais. Os anos 80, eu tive intenção de colocar nos anos 80, porque são tempos pré-digitais, né? Então, por exemplo, Luísa gosta de fotografar, ela faz fotografia. Como é que é a fotografia que Luísa faz? É uma fotografia que não é a fotografia que a gente faz hoje, aquela fotografia que você tinha que revelar o filme, né? Ir no laboratório, produzir, ampliar, etc. Então, é um tempo que não existem os telefones celulares, tem poucos telefones, quem está longe, quem está no campo, tem pouco contato com o mundo, né? E que é muito diferente do que a gente vive hoje. Então, são tempos pré-digitais, e quando eu falo das reflexões da Luísa, e outras reflexões vão entrar também de outras pessoas, outros personagens ao longo do livro, eu penso, eu acho que eu tentei passar isso, os nossos tempos hoje, que são esses tempos digitais, e que têm grandes vantagens para nós, mas são tempos de pouca reflexão e de pouquíssima contemplação. A gente está quase sempre com o celular, o computador, a gente está muito ocupado, o tempo é curto. Então, aquele tempo que a gente tinha, quando você entrava num ônibus, ia fazer uma viagem, você ficava olhando para fora, contemplando a paisagem, pensando nas coisas, pensando na vida, hoje isso é muito raro. Então, eu quis levar para um tempo, que era esse tempo que ainda isso era possível, né?
Claro que isso é possível hoje, mas não tanto, né? Não tanto. Então, esse Ah, tempo é um tempo propositalmente colocado um pouco fora do tempo, fora do nosso tempo, né? exatamente, é uma dinâmica diferente. Eu estou vendo aqui que você escolheu como cenário uma tribo indígena localizada no deserto do estado do Novo México, né, nos Estados Unidos. E aí a nossa autora tem, isso é a outra parte também da sinopse, que fala que a protagonista tem um intenso contato com a natureza e com saberes ancestrais, que é o que a nossa autora estava explicando aqui para a gente agora. E vem acerca de reflexões do mundo, da vida, das relações entre as pessoas e das pessoas com o planeta que habitam. Eliane, um cenário tão. Não é comum a gente pegar livros de autores nacionais que trazem cenários como esse. Agora, parece que está fazendo um movimento onde eu estou lendo bastante livros de autores nacionais que estão surgindo com tribos indígenas, folclore, que era uma coisa que a gente não tinha, não era abordado com os autores nacionais que eu estou vendo, que eu estou falando agora, tá? É óbvio que a gente tem escritores que falam, mas a gente está vendo, eu pelo menos estou vendo muito mais histórias que estão abordando esse tipo de tema. Tribo indígena, folclore, parece que os autores estão concentrando mais em cenário nacional ou voltado para alguma coisa que de raiz nacional. Qual foi para você, trazendo tanta reflexão nessa protagonista, escrevendo nesse seu primeiro livro um cenário de tribo indígena, mesmo no Novo México, Estados Unidos, qual foi a parte mais fácil e mais difícil para você construir essa história? Boa pergunta. Boa pergunta essa. A Califórnia não foi por acaso, foi porque eu estive na Califórnia nos anos 80, então eu trouxe um pouco das minhas memórias da viagem. E a Califórnia, a Califórnia é compridinha, assim, no mapa, né? A parte que eu conheci era muito desértica, né? Não chove, chove pouco. Quando chove é um problema na Califórnia. Então, o cenário não foi por acaso, é porque eu quis mexer um pouco com essas lembranças e memórias. Castanheira, que é o autor que aparece bastante no livro, ele trabalha com um grupo indígena daquela região. Então, eu fui buscar, eu juntei uma coisa com a outra, a minha viagem, as imagens de deserto, que aparecem muito no livro, e o significado de deserto, da imagem de deserto, e aí eu quis colocar isso tudo numa tribo indígena. Fazendo um parênteses, eu acho que se estão surgindo obras a partir desses povos originários, né, mais ligados à terra, é exatamente porque a gente está preocupado com a terra, né? A gente está preocupado com o nosso meio ambiente, como é que a gente está vivendo, que consequências do nosso modo de vida está tendo para o planeta. E outras questões espirituais que vão aparecer lá no livro. Então, talvez seja um momento de se buscar essas, o que eu vou falar de novo, os saberes ancestrais, né, um pouco perdidos. Nós estamos numa sociedade que tudo é muito rápido e o que você sabe agora já não é mais o que você sabe daqui a pouco. Então, essa parte mais tradicional da tradição, quando a gente fala de sociedades, ela é muito engolida, né, por esse nosso tempo. A gente está vendo isso agora aqui no Brasil, né? Agora, como eu coloco logo no início do livro, na minha experiência, eu não tenho uma experiência tão direta com indígenas, e aí foi a minha dificuldade, porque o que seria o ideal seria eu ir a terreno, olhar, etc., que eu acho que todo escritor quer fazer quando ele quer trabalhar algum cenário diferente.
Aí eu tive que me contentar com algumas informações daqui e dali, com cuidado de não trabalhar clichês ou qualquer coisa que fosse desrespeitosa, enfim. Mas, como se pode ler no livro, eu não defino a tribo. Essa tribo está lá, mas ela está como um cenário para poder para propiciar essas experiências e essas reflexões que a Luísa, Fernando, Matheus, Davi têm lá no livro. Muito bem. Agora, eu inclusive, né, você já abriu a brecha aí, então eu queria te perguntar exatamente sobre esse teu processo de escrita. Quando você senta, ou quando você sentou para escrever o teu livro, ou se você tiver, por acaso ou não, produzindo uma nova obra, como é que é o teu processo de escrita? Você é aquela escritora que se dedica diariamente à escrita? Você só escreve quando tem inspiração? Quais são as suas ferramentas de pesquisa para trazer um determinado assunto na tua história? Como é que funciona a tua dinâmica, a tua relação com a escrita? Olha, a experiência que eu tive com esse livro, porque o outro tipo de escrita, a escrita mais acadêmica, científica, ela é diferente. Mas quando a gente está tratando da imaginação, que é o caso, né, aqui, é o caso da ficção, para mim, é uma coisa de sentar e escrever. A inspiração ela vem na escrita, assim, quase como se fosse, né, assim, figurativamente falando, uma psicografia, a ponto de eu ler, reler depois e não saber como é que eu escrevi aquilo. Isso foi uma coisa até que me surpreendeu. Eu tinha uma ideia anterior, eu acho que eu tinha uma ideia que você tinha que ter um livro mais ou menos pronto na cabeça quando você começasse a escrever. E não foi absolutamente nada disso. Eu tinha uma ideia mais ou menos um tanto vaga, e cada vez que eu sentava para escrever, alguma coisa acontecia. Algumas vezes mais, algumas vezes menos. Agora, é uma dedicação um pouco difícil, na medida que a gente trabalha, tem muitas ocupações, família, etc, etc. Então, é um pouco quando a gente consegue, né? Então, assim, não dá para dizer que eu acordo de manhã, começo a escrever e vou embora, não. Mas eu senti muito que é uma coisa do inconsciente, subconsciente, como a gente pode chamar. É alguma coisa que vem de algum lugar misterioso, que a gente não sabe muito bem de onde que é. Então, eu acho que tem um momento que a gente é um pouco ocupado por aquelas coisas, né? E aquilo se revela até para nós, né? Se revela para nós. Eu imagino que são as vivências que a gente tem, enfim, não sei, eu teria que escrever outro livro para poder explicar isso. Pesquisa, quando a gente precisa fazer alguma coisa um pouco mais concreta, aí é a famosa internet, né? A gente vai lá e acha uma coisa aqui, outra coisa ali. Às vezes é um pouquinho complicado, porque nem tudo que a gente pega é muito seguro, né? Mas, enfim, o meu processo que eu tenho descoberto é uma espécie de entrega e de autorrevelação. Né? Agora, eu tinha como projeto menos o desenvolvimento que ele se deu ao longo desse processo, mas mais uma ideia de como que deveria ser esse livro. Isso eu tinha bem claro para mim. Eu falei para você, eu não queria um livro muito longo, eu queria uma escrita leve, fluida, sem complicações, tão linear quanto possível, até porque eu estava tratando de alguns temas que eu acho um pouco complexos. Então, eu queria transformar o complexo numa coisa relativamente simples e agradável, não ficasse pesado. Pelo retorno que eu tenho tido, é muito recente ainda, parece que eu consegui. Então, isso
isso estava muito claro para mim, que eu queria uma coisa que fosse boa, assim, fosse boa de ler, fosse boa de terminar de ler, que ficassem algumas coisas ali. E como eu falei, tem muitas reflexões e experiências espirituais, sem querer ser um livro nem religioso, não. Mas essas experiências e essas reflexões, elas vêm aí ao desenvolvimento das pessoas, vêm para transformar os personagens. É uma coisa muito comum em literatura, né? Em literatura, em cinema. Começa-se a partir de alguns problemas e ao longo de alguma coisa acontece e aí algumas libertações, algumas novas visões sobre a vida a partir do que a partir das reflexões, das discussões, das próprias experiências, das visões. Então, a ideia é trazer essas coisas positivas, vamos dizer assim, que né, no livro eu acho que dá para, lendo-se, dá para entender que estão por aí, que estão muito facilmente por aí. Agora, você falou no comecinho da live, né? Qual é o gênero do teu livro e a faixa etária? Ele se enquadra em qual gênero? É recomendado ali para qual idade? Como é um tema envolve perguntas sobre o mundo, sobre a vida, eu diria que a partir de algum ponto, já de alguma idade, na adolescência, a partir daí. Se a pessoa tiver já jovem, alguma maturidade. Para adultos, de maneira geral, é claro, para quem está preocupado em pensar um pouco sobre a vida e sobre outras maneiras de se existir, além dessa nossa maneira hoje que a gente acha que é tão natural. Não é um livro para criança, que eu acho que não tem alcance, mas é um livro leve, como eu disse, é um livro leve. Ele 14, não se propõe... 15? A partir daí, se houver interesse nesse tipo de assunto, né? Com certeza. Mas é um livro super leve, assim, dá para a família inteira ler, sem problema nenhum. Que maravilha! Fica aí, gente. 14, 15 anos já pode aí colocar na lista de leitura o livro da nossa autora. Agora, você como escritora, entre aspas, de primeira viagem, publicando o seu primeiro livro com uma editora, qual é, dentro da tua concepção, fazendo esse projeto, né, esse primeiro projeto, a maior dificuldade que você viu como escritora nacional? Ou como você vê de um escritor nacional atualmente? Eu não sei se é apenas nacional. Eu acho que todos que se enveredam pelo caminho da cultura, da arte, né? A maioria das vezes tem algum problema, porque você precisa que... Você não apenas precisa, você quer, né? Você falou que o livro termina, a gente estava falando que o livro termina quando ele é publicado, mas eu penso que ele começa quando ele é lido. Então, eu acredito que qualquer autor quer ser lido antes de qualquer coisa, né? Quer conversar sobre, né? Como eu imagino que um músico ele quer ser ouvido, né? E por aí afora. Então, os artistas, de maneira geral, que, aliás, são extremamente importantes, né? Extremamente importantes. Eu fico imaginando, por exemplo, do período da pandemia, se nós não tivéssemos os livros, os filmes para assistir, como é que seria a nossa vida, né? Dentro de casa, o quanto foi importante. Mas a vida de artista, de maneira geral, ela é bastante difícil se você for se entregar completamente àquilo. Nosso investimento em cultura, obviamente, não tem sido, ao longo de sempre, né? Ao longo de sempre, não tem sido dos maiores. Alguns conseguem, eu não sei, porque o artista precisa de mídia, né? A gente, para isso que eu falei, eu quero ser lida, o músico quer ser ouvido,
Mas para isso, e principalmente nessa nossa época, a gente precisa ter visibilidade, precisa aparecer, as pessoas precisam saber que a gente toca, canta, escreve. Né? Então, eu acredito que a gente precisa, claro, de políticas públicas para isso. Outros países têm, talvez, um pouco mais desenvolvidas. Mas vai ser sempre um desafio, vai ser sempre um desafio, vai ser sempre uma luta. Porque a nossa sociedade ela privilegia outras, né, outras habilidades mais do que essas, mesmo do ponto de vista financeiro, pelo menos o que diz respeito à sobrevivência das pessoas, né, a ter uma vida ok, digna e tal. Então, é difícil? Eu acho que é difícil, sim, não é fácil. Agora, a grande recompensa é o prazer de fazer. Eu tive um prazer enorme em escrever, fiquei super feliz escrevendo. Então, assim, vale a pena. Como eu acredito que o músico também deve ficar super feliz tocando, né? Então, o que a gente precisa é mais políticas mesmo, do ponto de vista do livro, a gente precisa de gente lendo, né? E isso passa por algumas coisas aí que até, inclusive, eu atuo, que é a educação, né? Então, as pessoas têm que se acostumar a ler, a lerem, e isso aí sempre tem sido uma dificuldade também. Você falou um negócio muito bom, que a gente quer ser lido. O escritor nacional dificilmente vai escrever para ganhar dinheiro, ficar milionário, porque isso não acontece assim. Mas a gente quer ser lido, porque a gente escreve porque tem alguma coisa para dizer, tem uma mensagem que precisa que precisa chegar numa determinada pessoa. Eu costumo dizer que a energia dos livros é tão forte que elas chegam literalmente para quem tem que chegar. Então, quando um escritor escreve, publica, ele em momento nenhum está visando o retorno financeiro, porque se investe muito dinheiro, a gente investe uma grana, independente ou por editora, os dois formatos, a gente investe um dinheiro alto e a gente sabe que não consegue o retorno desse dinheiro tão rápido e tão fácil. Então, o que mais a gente quer é ser lido. A gente já entra no mercado com essa consciência. E quem não entra no mercado com essa consciência já toma a primeira pancada aí no primeiro mês. Agora, o Eliane, na Fresta Entre os Mundos, é volume único ou vai ter continuação? Não sei. Eu tô ainda naquele clima de ansiedade desse lançamento. Já tem outro livro na cabeça, tem um projeto, mas eu não acredito que seja com os mesmos personagens, não. Aí vamos ver qual é o retorno, né, dessas leituras aí. Eu tive muito prazer em escrever. Eu gostaria que pessoas tivessem prazer em ler, né? E o livro que a gente está falando, o livro ele é para ser lido. Se ele não é lido, ele está morto, né? Ele não é nada, né? Ele tem que ser lido. Então, a minha preocupação agora é que as pessoas leiam o livro. Não sei se 5, 10 mil, não sei quantas pessoas, mas eu gostaria muito que elas lessem, que conversassem sobre o livro, que me perguntassem sobre o livro, né? Eu acho que esse é o grande objetivo nesse momento. Então, eu estou realmente mais voltada para ele. Acabei de fazer uma tradução em inglês, nós vamos lançar nos próximos dias. E porque, adiantando a pergunta, por que em inglês, para colocar na Amazon, porque o livro acontece na Califórnia. Então, ele tem um cenário estrangeiro, né? E eu achei que seria adequado também colocar para alguns leitores, até para algumas pessoas que eu conheço que só leriam em outra língua. Então, ele já está também pronto a sua diagramação final e deve entrar também. E a minha grande ansiedade agora, obviamente, é o livro físico, até porque eu, pessoalmente, eu leio muito bem em tela, não tem problema nenhum, tem Kindle, eu leio muito em tela, quase não. Assim, eu tenho comprado poucos livros físicos, né? Mas a maioria das pessoas ainda lê no papel, prefere ler no papel. Então, eu estou um
tanto quanto ansiosa ainda por esse livro que a gente pode tocar, cheirar, enfim. Mas eu tenho... Se as pessoas gostarem do livro, eu escrevo o segundo, não tem problema não. É só continuar. Mas o meu projeto agora é um pouquinho diferente. Diferente desse livro. Não do espírito. O espírito é o mesmo. O livro físico, quando chegar nas suas mãos, você vai, assim, enlouquecer. É uma emoção a gente pegar o nosso livro na mão, a gente folhear, a gente sentir o cheiro. Não tem nada melhor do que a gente pegar o nosso livro na mão e apreciar todo o nosso trabalho, toda a nossa dedicação. É literalmente um sonho realizado ter o nosso livro nas mãos. Agora, o livro físico vai sair agora em fevereiro, março, tem previsão? Eu espero que seja março. Agora, aí nós estamos conversando, a editora sai março, meio de março, final de março, início de abril. Eu obviamente, com a minha ansiedade, estou querendo que saia o mais cedo possível, né? Mas ele está a caminho, está chegando. Que maravilha! Quer dizer, vai ter uma versão em inglês, vai ter livro físico. Ele está à venda hoje aonde? Ele só tem o e-book, né? Na Amazon. Ele está no Kindle Ilimitado, não? Não, ainda não. Não coloquei ainda não. Mas é porque é tudo muito novo, ainda estou aprendendo, inclusive, a mexer com essas coisas. Não. Embora eu compre livros, mas é a primeira vez que eu estou vendendo. Então, ainda não fiz esse processo aí de ver todas as possibilidades. Pois é, eu já ia te perguntar sobre isso. Você provavelmente deve ser uma leitora voraz ou assídua. E como é que tu vê essa relação dos e-books, agora publicando seu primeiro livro em formato também digital, com os livros físicos? Você acha que os e-books têm a grande tendência de dominar o mercado pelo preço, pela praticidade? Ou você acha que não, que os leitores ainda estão naquela do livro físico? Como é que tu vê essa relação do livro digital com o livro físico? Eu suponho, né? Eu suponho que as novas gerações elas vão cada vez mais ler em telas, né? Que é o que a gente faz, a gente fica o dia inteiro olhando para telas, então eu suponho que isso vai acontecer cada vez mais. As pessoas mais velhas, elas têm mais dificuldade. Tem que fazer um esforço, né, para poder mudar aquele hábito. Como você falou, sou uma leitora voraz, já li não sei quantos mil livros, mas todos em papel. Mas o meu processo hoje, assim, eu tenho aqui atrás uma pequena biblioteca, e eu tenho um Kindle, e eu tenho o computador, e tudo que eu preciso está digitalizado, está digital. E eu acho fantástico eu querer saber sobre alguma coisa, sobre um autor, e eu baixar imediatamente os livros, são mais baratos, certamente, né? E, para mim, assim, tem sido muito bom. Eu tenho poucos livros, como eu te falei, eu comprei poucos livros ultimamente. Tenho comprado poucos livros no papel. E muitos eu só baixo, eu acho milagre. Às vezes eu quero esse, quanto custa, e ele já vem, já chega para mim. Então, eu acho que isso tende a acontecer. E outra coisa, né? Quando a gente viajava muito, inclusive antes da pandemia, sempre carrega o livro. Você carrega um monte de coisa, mais um livro, ou mais 2 livros, e dependendo do livro, é um livro pesado que você carrega. Agora eu carrego o Kindle. Então, eu tenho tudo lá que eu preciso, e ele é pequenininho, fininho, é muito prático. Então, do ponto de vista da praticidade, eu tenho isso do hábito. As pessoas mais velhas provavelmente vão ter mais dificuldade. Mas o que importa, a rigor, é um conteúdo, né? É o que você... pelo menos, quando eu estou lendo um livro, mesmo um livro de ficção, o que for, em tela, na tela, eu esqueço que eu estou lendo na tela, à medida que eu vou me interessando pelo livro. Então, no final, eu nem sei se eu estou mais lendo de um jeito ou de outro. Então, eu acredito que é um
processo que a gente provavelmente não está avançando para ele. Né? É isso. Na Bienal do ano passado, lá em São Paulo, disseram que foi um estrondo, né? Eu não fui, e foi um estrondo, a gente viu isso em todas as redes sociais, e a quantidade de adolescentes consumindo e-book foi surreal. E aí, com a Bienal, eles tiveram a oportunidade de estar presente com autores nacionais, principalmente autores nacionais que bombaram, para pegar o seu livro físico. Então, quer dizer, eu tenho visto muito realmente o consumo de livro digital, acho que é a grande tendência daqui para frente, mas a gente não pode negar, o livro físico ainda tem o seu... E vai ter sempre, tá? Porque sempre vai ter alguém que vai escolher ler um livro físico. Agora, Eliane, o que o leitor pode esperar de Na Fresta Entre os Mundos? Eu acredito que, espero, né? Eu acho que pode esperar uma leitura agradável e com uma série de, eu falei, em reflexões, em conhecimentos mesmo, em conhecimentos que ultrapassam o nosso dia a dia e se refere àquilo que a gente conversou, que são sabedorias que estão um pouco ocultas por aí, né? Que são trazidas pelos personagens. Os personagens vivendo as angústias que cada um de nós vive, claro que sempre personagens têm angústias específicas, mas faz parte da nossa vida as dúvidas, as angústias, as nossas memórias, nossas amarras ao que a gente pensa que a gente ao que nos disseram que nós somos. E os personagens caminham para pensar sobre isso, para ter um outro tipo de compreensão que entra em... Eu não chamaria de conflito, não vamos falar de conflito, embora a literatura trate disso, mas que se resolve por outras formas de aprender o mundo, de aprender e apreender o mundo. Então, eu acredito que assim, uma leitura, além de agradável, vai trazer algumas reflexões que podem ajudar nessas angústias, que são certas angústias universais que nós temos, né? Porque eu acho que todo mundo tem, enfim. Pouca gente... Muito bem. A gente vai fazer sorteio? Você vai querer fazer sorteio ou não? Não podemos fazer sorteio, só depois você me passa os dados aí para eu poder... sorteio do livro, muito né, que você está bem. falando. Então, está aberto oficialmente o sorteio do e-book da nossa autora. E como é que vai funcionar? Vocês vão printar aqui a live e vão mandar lá no direct, MoniqueMM18. A primeira pessoa que mandar o print vai ganhar o e-book da nossa autora, Na Fresta Entre os Mundos, que foi lançado agora, em 2023. Então tá bem recente. Corre lá, manda o print. Pode ser assim, Eliane? Olha, perfeito. Você só me passa depois para onde que eu devo mandar. Quando a live acabar, eu vou correr lá no direct, vou entrar em contato e te mando. Agora, qual é o teu Instagram? Para quem quiser te conhecer, passar a te seguir, te fazer perguntas sobre o teu livro. Qual é o teu Instagram? Eliane Medeiros Borges, tudo junto. Eliane Medeiros Borges. Deixa eu botar aqui no comentário, peraí. Eu, de qualquer maneira, vou marcar a autora, tá, gente? Tudo junto, né, Eliane? Tudo junto. Eliane Medeiros Borges. Ó, gente, já segue lá a nossa autora, já acompanha o trabalho dela. Lembrando que essa live pode ser assistida no Spotify, Anchor, Amazon Music, canal do YouTube, do Livro Não em Livro. E eu vou deixar a autora marcada aqui para que vocês possam também seguir e acompanhar. Eliane, querida, foi difícil fazer essa live, essa sua primeira live literária?
Nem eu posso continuar mais 1 hora aqui, não tem problema não. Meu problema, como eu disse... Ih, gente, só porque a gente falou de tecnologia, tá vendo? Ela travou. Então, Agora ela voltou. Deu tudo certo. E também aqui, como eu disse, a gente está em época de tempestades, e aqui vocês não veem, mas o meu escritório é de frente para uma mata, e a mata está toda balançando já, o que quer dizer que já já vai chegar a chuva. Que maravilha, querida. Quero muito te agradecer, desejar sucesso. Espero que a gente se veja e se conheça na Bienal, mas se não, numa próxima publicação que a gente possa fazer parceria literária, trazer você aqui no projeto, foi um privilégio, conhecer um pouco mais sobre o seu trabalho, divulgar o seu livro, e a ideia é exatamente essa: escreva, publique, passe mensagens, tem sempre gente querendo ler coisas que a gente tem para dizer. Então, muitíssimo obrigada, tá? Eu que agradeço, tá, pela oportunidade e pelo bate-papo, foi super agradável. Quero agradecer a todo mundo que participou, que entrou, que saiu, que vai assistir depois. Dizer que amanhã é o último dia da maratona de lives de fevereiro. A gente para e só volta em março. Muitíssimo obrigada, gente. Um beijo, Marcos. Um beijo, querido. Obrigada. Tchau.